Olá, cursistas, mais uma vez com vocês. Eu sou a professora Verônica de Melo do Sacramento e a nossa aula hoje continua sobre a psicanálise e a educação na disciplina Psicologia da Educação do curso de licenciatura em Pedagogia. Bom, compreender a si mesmo é um dos maiores desafios de cada pessoa e é comum em algumas situações nos depararmos com questionamentos do tipo: quem sou eu? Ou por que eu estou agindo desta maneira? Ou ainda, eu posso ser diferente? Então, dentro de nós existe essa série de questões que tem a ver justamente com alguns tipos de proibições sociais que vão impedir, que impedem a realização de uma série de desejos que estão ali internalizados. Essa ordenação e essa necessidade de exteriorizar, de liberar toda essa energia, de alguma maneira entendida por Freud, causa uma série de desequilíbrios e daí a tentativa de entender como equilibrar todos esses sentidos. Nessa tentativa de equilibrar o que vai nos trazer mais prazer e tentar equilibrar também o que vai nos causar menos desprazer, Freud propõe essas instâncias que é o chamado id, o ego e também o superego. Nessa imagem, vocês começam a ter algumas noções a respeito de que o ego do que se trata, é o que você realiza. O id trata-se apenas de desejos, de coisas contidas, de situações fervilhantes, digamos assim. E o superego, que seria uma espécie de ajuizamento, uma espécie de impositor de regras. Essa figura tenta mostrar como que funciona esse equilíbrio entre o ego, o id e o superego, sendo que o ego é o que entra em contato com a realidade externa, parte consciente, e aí busca satisfação para que o id, de alguma maneira, se equilibre, que é a parte inconsciente. Então, o id tem a ver com o princípio do prazer e o ego com o princípio da realidade, o que verdadeiramente acontece. De acordo com Coutinho e Moreira, em 1992, eles afirmaram que não há subordinação ao irracional controle do id e do superego. Então, o ego, na verdade, ele tem uma relação com o equilíbrio e com a própria organização. Esse ego, ele vai, de alguma maneira, interligar os direitos e os deveres que aquela pessoa tem, vai tratar de uma maneira crítica e também saudável, vai ponderar as situações até torná-las realmente satisfatórias e reais. Em geral, o que acontece é uma transmissão de informações a partir de pais e de educadores, e essas informações são internalizadas até que haja um grau de desenvolvimento daquele humano para que ele mesmo tome controle do que ele deseja, do que ele vai realizar. E o superego, que eu ainda falei um pouco menos, ele vai atuar como um juiz, ou melhor, como um censor sobre essas atividades e esses pensamentos do ego. Então a gente tem que o id, ele é herdado, o ego, ele surge a partir do id, e o superego vai ser uma espécie de freio social, que vai ser regido por normas, valores e padrões sociais. E esse conjunto, na verdade, tende, da melhor maneira, equilibrar a mente humana. Nos estudos propostos por Freud, também tem-se as questões culturais, a maneira como elas intervêm nessas três instâncias. De uma maneira assim bastante resumida, a gente pode tratar que algumas culturas, que algumas ideias muito difundidas no Ocidente não são aceitas no Oriente e vice-versa. E isso faz com que haja alguns tipos de modificações nessas instâncias, id, ego e superego, dependendo
de em que cultura, né, está inserido aquele humano. O conhecimento da teoria psicanalítica dá aos educadores uma melhor condição de enfrentamento dos conflitos vivenciados em sala de aula. O autoconhecimento é uma ferramenta para a educação. Então, se tem que a saúde mental, a autoestima, o humor, as emoções, todas elas formam um conjunto que, de forma equilibrada, podem influenciar positivamente o processo educativo. A escola, então, ela tenta, educar a partir da conscientização do aluno quanto à importância de um relacionamento flexível e democrático. A sexualidade na criança, ela é vista como nascendo como masculina e feminina, e alguns fatores sociais poderão modelar isso. A gente tem alguns conceitos sobre jogos corporais, onde as crianças, elas, à medida que vão se amadurecendo, elas vão se descobrindo. E a sexualidade, ela é reconhecida como um instinto com o qual as pessoas nascem e que se expressa de formas distintas de acordo com as fases de desenvolvimento psicossexual, de acordo com Freud. E esse desenvolvimento tem-se a fase oral, que é o período do nascimento até aproximadamente 1 ano, tem a ver com a boca, que é o contato que aquele bebê, aquela criança faz com o mundo. Desde muito pequena, ele tende a levar tudo à boca. Isso tem a ver, por exemplo, com a saciedade, da situação alimentar. A fase anal vai por volta dos 2 anos até os 4, tem a ver com o controle dos esfíncteres, especialmente da região anal, em que a criança pode ofertar à mãe, causar um grau de satisfação por ter controlado as fezes, ou ainda pode agir de maneira agressiva, fazendo o inverso. A fase fálica, que vai dos 4 aos 6 anos, em geral, trata-se do ponto principal, é a região genital, onde começam as descobertas das diferenças entre o masculino e o feminino. São as teorias sexuais infantis. A fase de latência, o próprio nome já diz, vai do período entre os 6 e os 11 anos aproximadamente, em que há um deslocamento da libido, da sexualidade para as atividades socialmente aceitas. É nesse período que as crianças começam, por exemplo, a praticar algumas atividades esportivas, a participar de atividades sociais, escolares, e a zona erógena é dada como inativada. E a fase genital, que é o período da adolescência até a fase adulta, que é a retomada desses impulsos sexuais, a busca por grupos exteriores ao grupo familiar e a elaboração de uma nova identidade, já que a identidade infantil ela está finalizando. É importante sabermos que o que define o quanto uma fase poderá interferir na outra é a questão da intensidade, da frequência e da duração. Então, aquela questão das idades, às vezes, elas podem variar um pouco. E como sugestão, o material didático de vocês diz que o educador ele tem que primeiro cuidar de si, zelar pela sua saúde mental, pela sua autoestima, pelo seu humor e suas emoções. Isto porque no processo educativo tem-se a preocupação sim com o educando, porém um educador que esteja bem, ele consegue aproximar-se mais do aluno e facilitar-lhe os aproveitamentos. Daí, para finalizar, a frase: nenhuma pessoa insatisfeita com o que é ou com o que faz pode fazer alguém se sentir bem e feliz. Obrigada pela atenção.